Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você já sentiu que está vivendo algum momento na sua vida? Você já sentiu que era o limite do que você podia aguentar? Parece que você não aguenta mais nada, porque muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Você não é o único, por isso Deus deixa um recadinho para todos aqueles que estão vivendo situação extrema. Isaías 43, no versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. O que Deus está falando aqui é que Ele não está retirando a situação, Ele está se colocando, é a presença dEle no meio da situação. Olha, quando você passar pelas águas, eu estou ali com você. Eu abro, se é o Mar Vermelho, eu não abri as águas. Se é o Rio Jordão, eu também não abri as águas. Então, eu estou com você em toda situação extrema. Por falar em situação extrema, tem uma pessoa que é muito conhecida por várias situações extremas que ele viveu. Claro, é Jó. Jó foi um homem que tinha uma vida aparentemente perfeita, uma família que parecia unida e uma estabilidade financeira, uma vida espiritual muito boa. Ele orava, ele temia Deus, ele era amado por Deus, ele amava Deus. Então parecia que nada poderia acontecer. É mais ou menos aquela coisa de que você acha que a morte é sempre na casa ao lado, a enfermidade sempre é na casa ao lado. Todo mundo pensa dessa forma. Ninguém pensa, bom, eu posso ter um câncer amanhã, eu posso ter uma tragédia amanhã. Ninguém pensa dessa forma. Jó também não pensava dessa forma. E quando chegou o vento contrário, o fogo, as águas, chegou tudo de uma vez só na vida de Jó. Não tinha o que não fosse atingido na sua vida. A sua vida financeira, a sua saúde, chegou a tragédia, a morte, chegou tanta coisa na vida de Jó, problema no seu casamento, era tudo ao mesmo tempo. E assim, Jó era de carne e osso. Ele não pecou porque ele não se distanciou de Deus, mas quando a gente está vivendo problema, a nossa visão fica meio distorcida. Você acha que foi Deus que enviou, Deus que não está vendo? E assim foi Jó. Ele começou a falar, olha, mais ou menos igual Marta e Maria, se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Bom, se o senhor me amasse, bom, isso não estaria acontecendo. Então Jó, no capítulo 19, ele fala de uma situação que é uma dor extrema, abandono, solidão. Quando você está vivendo um problema muito grave e você não tem apoio, parece que as suas muletas foram retiradas. Olha o lamento de Jó em Jó, capítulo 19, no versículo 13. Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranhos se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. O que Jó descreve aqui é que ele ficou sem amigos, sem parente. Até mesmo as pessoas que trabalhavam para ele o abandonaram neste momento. Abandono total. Pessoas falharam com Jó. Porque Jó, no início do livro de Jó, a gente vê que Jó era um homem bom, era um homem justo, era um homem que ajudava todo mundo. E cadê o retorno? Então eram pessoas que ele esperava um retorno. Ele não fazia esperando um retorno, mas que ele esperava, ele esperava. Isso é uma coisa que todo mundo espera. Que você tenha alguém que bata nas suas costas e diga, eu estou aqui, eu estou orando por você, eu não tenho dinheiro para te ajudar, mas eu tenho meu amor, eu tenho a minha oração. E aqui houve um afastamento drástico e Jó se sentiu sozinho. O que ele distorceu aqui é o que a gente faz na hora que a gente está vivendo problema. Eu falei no início do devocional, você culpa Deus, foi Deus que afastou. Não, as pessoas falham. As pessoas que estão ao teu lado, você só tem que amar. Mas esperar a perfeição é só de Deus.
E geralmente as pessoas falham no momento que mais precisamos. Então, as emoções de Jó estavam dessa forma. E a dor emocional, ela é tão forte quanto a dor física. Um tapa e uma palavra, em nível de dor, é igual, porque as palavras doem, elas ferem. E aqui, no caso de Jó, não foi nem palavra, foi a ausência de palavra, a ausência de apoio. Só que, graças a Deus, no meio dessa dor toda, ele teve uma revelação. Veja, primeiro ele começa no versículo 13 dizendo: foi o Senhor que levou embora as pessoas, afastou as pessoas de mim. Mas de repente, no versículo 25, no capítulo 19, veja a revelação de Jó. Está escrito: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não os outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. De repente, num momento em que ele estava, num momento de extremo abandono, Deus se revelou para Jó e falou: Jó, estou aqui. E quando Deus falou e ele sentiu a presença de Deus, quando ele sentiu, o coração dele explodiu de amor, de consolo, o coração dele transbordava e ele levantou uma adoração. E ele disse: eu tive uma revelação, o meu Deus é redentor. O que é ser redentor? É aquele que te resgata, aquele que tira você da escravidão, aquele que tira você da situação difícil que você está vivendo. Ele ainda estava vivendo uma situação muito difícil, mas ele teve a revelação do amor, ele teve a revelação da presença de Deus. E ele disse: ele não está morto, ele está vivo, ele me ouve, ele me vê e ele está em pé. Ele não está sentado, passivo, vendo o que eu estou passando. Ele está em pé. Ele está em pé para me ajudar, para me levantar, para me restaurar, para me curar. Ele teve essa revelação antes de receber qualquer coisa. E eu acho incrível esse nível de revelação que Jó teve de Deus. Mas eu quero mostrar que Jó, ele teve essa revelação em Jó capítulo 19. Mas quando você chega em Jó capítulo 30, ele ainda tem algo que ele está vivendo muito forte. Jó, ele fala da sua saúde. E a saúde de Jó, veja em que estado que estava a saúde de Jó. Jó, capítulo 30 e no versículo 27. O meu íntimo se agita sem cessar, os dias de aflição me sobrevêm, tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação, clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. A minha pele escurece e cai. Os meus ossos queimam de febre. Por isso, a minha harpa é usada para fazer lamentações e a minha flauta para acompanhar os que choram. A enfermidade de Jó, eu nem sei dizer qual era a enfermidade de Jó. Ele está falando que a pele dele escureceu. Em outras passagens ele fala que ele tinha feridas purulentas. Em outra passagem ele fala que ele tinha um hálito que ninguém aguentava ficar perto dele. Então ele estava com uma enfermidade que as pessoas não suportavam ficar do lado de Jó. Ele cheirava mal, o aspecto dele era repulsivo. E ele está falando: Senhor, eu não estou aguentando, estou clamando por socorro. Mas ele já tinha tido a revelação. Eu bem sei que o meu Redentor vive. Então, se tem uma pessoa que viveu tudo que eu li no início, passou pela água, passou pelo fogo, mas Deus provou através da vida de Jó e para Jó que tem fogo que chega na nossa vida, não é para nos destruir, é para revelar o melhor que tem de nós. Quando o fogo entra no ouro, é para tirar a impureza e deixar o ouro valioso, precioso, limpo. É um ouro sem nenhum tipo de impureza. Quando as águas elas vêm para transbordar, a surpresa é que com Deus se torna um grande testemunho. A vida de Jó vai se tornar um grande testemunho. Um homem que ficou sem ninguém, sem dinheiro, sem saúde, sem família,
mas com a presença do resgatador, ele pôde chegar no final do livro de Jó, e eu quero ler para você. Dessa forma nós estamos resumindo o livro de Jó, não é? Quando você chega no capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó, ele fala mais uma revelação que ele tem. Ele não teve a revelação, bem sei que o meu Redentor vive? Ele diz no versículo 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa é a palavra liberada para você hoje. Você tem que declarar com a mesma firmeza. Quando Jó revelou isso também, ele declarou, ele ainda não tinha sido curado. Ele vai ser curado depois aqui, nesse capítulo 42. Enquanto ele ora pelos amigos, ele vai ser curado. Então, quando ele falou, eu bem sei que o Senhor tudo pode, ele estava dizendo, eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode me restituir financeiramente, eu sei que o Senhor pode me restituir a honra, eu sei que o Senhor pode me restituir a felicidade, eu sei porque os teus planos não podem ser frustrados e os teus planos não são planos de destruição. Logo em seguida ele vai ter experimentar uma restauração, restituição, cura total, e ele vai dizer, antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu te conheço, meus olhos te contemplam, eu te conheço de perto. Então que essa seja a sua experiência nessa manhã, que você venha conhecer o Redentor que está em pé para te defender, te tirar do meio das águas, te tirar do meio do fogo e fazer que a sua vida seja um testemunho como a vida de Jó, porque está escrito que Deus restituiu tudo em dobro para Jó. Vamos orar? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque a oração tem poder. Jó foi restituído enquanto ele orava. Senhor, a vida de Jó é um grande exemplo para nós que precisamos de socorro em meio a crises extremas. Sabemos que muitas pessoas estão vivendo crise extrema. Por isso eu clamo, Senhor, que a mesma unção do Redentor que resgatou Jó do meio das muitas águas, do meio do fogo, possa se manifestar na vida de cada irmão, de cada irmã aqui presente, em nome de Jesus. Que a crise se transforme em verdadeiro testemunho. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma vida de grandes experiências com a presença de Deus, e então você terá grandes testemunhos. Deixe o seu like e compartilhe com muitos, principalmente nos seus grupos de WhatsApp.